falado de identidade, o próximo assunto, que é bem interessante e que tem tudo a ver com relação a essa questão, é liberdade de expressão e anonimato. Por quê? Porque eu só consigo realizar o máximo da liberdade de expressão no momento em que eu respondo pelo que disse, respondo pelo aquilo que eu estou fazendo. E foi isso que foi adotado na Constituição Federal Brasileira. Mas se eu estimular anonimato, eu acabo dificultando a proteção daqueles que podem sofrer com abuso da liberdade de expressão de outra pessoa, que vai bater no artigo 187 do próprio Código Civil, que é o abuso de direito. Então, conforme nós evoluímos numa identidade digital forte, nós conseguimos evitar anonimato e assim realizar todo o potencial da liberdade de expressão. A liberdade de expressão é tratada na Constituição Federal Brasileira pelo artigo 5º, inciso 4º, que foi uma grande conquista. Mas, pela leitura do artigo, está dito, é garantida livre pensamento, a liberdade de expressão, sendo vedado o anonimato. Ou seja, a Constituição brasileira, como muitos países, recepcionou o princípio de que o anonimato estimula ilícito, de que o anonimato é prejudicial para a própria liberdade de expressão, que eu tenho que poder garantir às outras pessoas que aquele que diz o que pensa responde pelo que disse. Claro que sem haver uma arbitrariedade do Estado, uma perseguição política, nem nada disso, por isso que é garantida a liberdade de expressão. Esse é um dos motivos pelos quais a maior parte dos sites na internet permite que o usuário publique comentários, coloque conteúdos sem fazer verificação prévia disso, porque seria uma censura. No entanto, após colocado o comentário e o conteúdo, se ele ferir o termo de uso, está dito que não pode colocar, por exemplo, um comentário vexatório, um comentário com palavra de baixo calão, uma foto em que a pessoa esteja nua, e ela faz mesmo assim, aí cabe ao gestor da página a retirada do ar daquilo que conflita ou que contradiz o próprio termo de uso. Aí voltamos naquela regra fundamental de deixar claro como fazer o uso de um ambiente. Os contratos entre as partes cresceram de importância na sociedade que está mais digital. Então, a lei do próprio artigo, que trata sobre a liberdade de expressão e o anonimato, é importante destacar a diferença de ser anônimo e de ter um pseudônimo. Porque muitos dizem, Patrícia, mas então eu não poderia criar uma comunidade ou uma página e ter um nickname, um apelido, ou criar um avatar, eu sou homem, meu avatar é feminino, eu sou mulher, meu avatar é masculino. Pode-se sim. Isso é considerado, e já é antigo no direito, até na parte mais de literatura, de ter um pseudônimo. O problema maior é que você não tenha deixado claro que aquilo é uma outra identidade que não é você, que foi criada por você, que é fictícia, e você ainda criá-la em cima de alguém que existe. Então, é importante, para a prática juridicamente correta de uso de pseudônimo, que você invente, ele seja fictício, não assumindo uma identidade de alguém já existente e que fique claro para a outra parte, para o interlocutor, de que aquele ali é seu pseudônimo, que não é você. Se você quisesse fazer passar por outra pessoa, por um artista, criar uma página de fã, pode ele dizer que não quer que se use o nome dele ou se faça passar por ele como se fosse uma espécie de clone dele, de sósia dele? Sim, ele pode se recusar. E o direito vai protegê-lo para evitar confusão na cabeça das pessoas. Imagina outros fãs acharem que você é ele. E você falar em nome dele, assumir responsabilidades em nome dele. Então, é possível sim ter um apelido, ter um avatar, um pseudônimo. O Orkut permite aquela questão do perfil fake, mas tem que estar claro, não é verdadeiro, ou seja, é fictício e que não seja uma pessoa existente, real. Se for, a pessoa daquela identidade tem todo o direito de solicitar que pare de se fazer passar por ela, até porque pode configurar o crime de falsa identidade.
E aí, para a gente poder falar mais um pouquinho a respeito de anonimato e a própria liberdade de expressão, fica aí na tela também o artigo 5º, inciso 9º, que diz que é livre a expressão de atividade intelectual, artística e científica, sendo vedada a censura, né, independente de qualquer censura. Então vamos lá. O direito brasileiro garantiu e protegeu a liberdade de expressão no inciso 4º, no inciso 9º, mas proibiu o anonimato. Por conta disso, que nós vamos ver quando entrar em privacidade, que dados de conexão na internet não poderiam ferir privacidade porque são o que sustenta evitar anonimato. Então eu preciso equacionar no ordenamento jurídico essas várias proteções. Eu gero uma garantia, mas ela vai até onde esse direito não fira o outro direito estabelecido, e essa harmonização é o maior desafio que os profissionais jurídicos possuem. Então o problema não é a liberdade de expressão. Podemos dizer que o aumento de incidentes no ambiente digital é devido à falta de educação, ao sentimento de impunidade, à sensação do anonimato. A sensação do anonimato, às vezes a pessoa não faria, mas se ninguém descobrir que fui eu, então vou fazer. Né? A gente tem aquele estímulo a um ilícito pelo anonimato. Não retirando, é claro, a importância da denúncia anônima, da possibilidade de fazer uma denúncia sem ser identificado. Só que só tem que ter muito cuidado que quando se faz denúncia anônima, é comum também a pessoa falar uma inverdade. Porque como não sabem que sou eu que estou fazendo a denúncia, então, poxa, eu vou falar qualquer bobagem ali só para prejudicar outra pessoa. Um dos motivos pelos quais as empresas que sustentam ou mantêm canais de denúncia anônima, ele é receptivo. Eu recebo denúncia. Eu não tenho depois nenhuma obrigação de justificar para o denunciante se eu fiz algo com aquela denúncia, até porque se ela é anônima, não é para eu voltar para falar com aquela pessoa. E pode ser que ela não tenha elementos suficientes para uma investigação. Então a gente tem que ter esse cuidado. Precisa educar na próprio uso da liberdade de expressão, que é algo recente, não só no ordenamento jurídico do Brasil, mas de outros países da América Latina que chegaram a ter períodos de regime militar. E quase como numa situação pendular, nós saímos de um período de censura e estamos indo para o extremo oposto do máximo da liberdade, e o ideal é chegar no equilíbrio, no momento do meio, no qual as pessoas também não abusam da própria liberdade de expressão. Porque o que se coloca na internet está por escrito, sem barreira territorial, né, circula em tempo real, de forma global, então é uma consequência muito maior. Então falamos sobre o direito digital, a capacidade dele ser aplicado de forma mais global ou não, da liberdade de expressão, da própria importância da identidade digital, e vamos entrar agora em privacidade, que é um dos temas que mais desafia o operador do direito nesse cenário de sociedade dos dados. Para falar de privacidade, talvez um dos assuntos de maior complexidade que se tem hoje em dia no direito digital, tem que se destacar que é um direito multifacetado. A privacidade em si possui uma série de direitos em um único direito. E é interessante observar isso, porque quando a gente fala de privacidade, nós estamos tratando sobre proteção de imagem e reputação, proteção de vida privada, proteção do domicílio, dos dados da própria pessoa, proteção do canal de informação, né? Ou seja, uma confidencialidade, que ninguém leia a sua correspondência ou escute a sua ligação telefônica. Então a privacidade nasce na Constituição Federal, está protegida no artigo 5º, o inciso 10 é o fundamental da privacidade, mas depois ele está presente em vários outros incisos e até mesmo outras leis. Trata-se um pouco de privacidade no Código de Defesa do Consumidor, trata-se um pouco de privacidade na própria lei de interceptação, que vai trazer aí a prática de crime, fazer interceptação de comunicação para outra pessoa, né? Então, a privacidade ela é complexa até porque é multifacetada. Então, às vezes, para você melhor proteger uma parte dela, você acaba expondo um pouco do que seria a proteção de outra parte da própria privacidade.
Então tá aí para você ver na tela o artigo 5º, inciso 10, né? São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra, a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente da sua violação. Esse é um artigo importantíssimo, porque até antes dos anos 50, praticamente, a maior parte dos países não concebia proteções para indivíduos. Isso se tornou uma discussão pós-Segunda Guerra Mundial e vem aí a Declaração Universal dos Direitos do Homem, né? A proteção desse indivíduo perante a arbitrariedade do Estado, a questão de evitar censura, perseguição política, religiosa, por condição social, por raça. E a privacidade entrou nos ordenamentos jurídicos com esse nível de importância. Então a gente tem que ter muito cuidado, porque como nós não podemos, como visto, permitir anonimato, ou seja, não construir um modelo de identidade digital forte para favorecer, digamos, uma liberdade de expressão, isso faz com que muitos que não entendam bem do assunto fiquem achando que vai acabar com a privacidade do indivíduo na era digital. E nós também temos que refletir sobre essa questão da privacidade do indivíduo, porque quando a gente trata da proteção do domicílio, que também está previsto no artigo 5º da Constituição, o que é o domicílio da pessoa? Havia antes uma percepção nítida de perímetro físico. Então, poxa, perímetro físico da casa. É lógico que se eu espionar pela janela da pessoa e ver a pessoa peladinha dentro de casa, eu estou invadindo a privacidade dela. Agora, se essa mesma pessoa sai peladinha andando pela rua, como é que ela vai alegar que alguém está invadindo a privacidade dela? E se essa pessoa faz topless, né, no telhado, na laje, e alguém vê passando de helicóptero? Quem está passando de helicóptero está invadindo a privacidade da pessoa, se ela está de topless na laje ou na piscina no quintal. Então, já havia aí uma percepção, um desafio de como garantir uma privacidade quando eu vou eliminando perímetros físicos. E agora muda o helicóptero e pensa num Google Earth. Quer dizer que se você, pelo Google Earth, que está olhando as casas das pessoas, acabar vendo a pessoa na piscina fazendo alguma coisa, você está invadindo a privacidade dela? Será? Então o satélite invade a privacidade das pessoas? É interessante. Até onde será que iria essa camada? Vamos chegar só no primeiro nível. O avião passando em São Paulo por cima da casa das pessoas, quem olhar pela janelinha está invadindo a privacidade de quem está lá embaixo? Então a gente tem que ter um cuidado para também não extrapolar demais o que seria essa privacidade do indivíduo e pensar que quando ela foi concebida, nós vivíamos num mundo mais corpóreo, de perímetro físico. E quando você elimina isso, é desafiante como é que você vai tratar essa privacidade nessa forma sem barreiras, digamos assim, né? Quando você infringe, né, a faceta da privacidade que protege a imagem da pessoa, nós vamos para o Código Civil, no artigo 20, que vai garantir a indenização pelo uso da imagem não autorizado. A exceção que é feita ali é para fins de segurança. Então, uma coleta em câmera de vigilância na rua, nos semáforos, né? Então, é importante destacar que essa parte da privacidade, da proteção da imagem, depois ela se desdobra no artigo 20 do próprio Código Civil. Então, o que é privacidade para você? Será que há limites para a privacidade?